Olá, boa noite. Eu sou a Carolina Fontana, sou orientadora educacional do ensino médio do Colégio Dona Clara e nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre profissões. O projeto Live das Profissões que tem trazido para todos vocês vários profissionais que podem contar um pouquinho da trajetória, da escolha, né? E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu estou muito feliz de conversar hoje com a Raquel Gontijo, que é professora do curso de Relações Internacionais da PUC Minas. Eu já quero agradecer a Raquel por ter aceito o nosso convite e ela vai poder contar um pouquinho para a gente desse curso que hoje eu pude conversar com ela em 5 minutos e me encantar. Tenho certeza que todo mundo que participar desse momento vai ficar muito as possibilidades dessa área. A Raquel já está aí. Deixa eu ver se ela já chegou. Ei, Raquel! Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo também. Raquel, primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que você, assim como toda a nossa equipe, está correndo, trabalhando com aula online, né? Finalizando um curso, porque a gente sabe que agora nós estamos entrando no processo de finalização, né, de processos. E te agradecer pela oportunidade de trazer um pouquinho desse curso que me encantou em 5 minutos de conversa com você. Eu queria, em nome do colégio, agradecer e espero que esse bate-papo seja assim, muito rico e que a gente possa trazer um pouquinho de conhecimento para os nossos alunos, viu? Eu que agradeço. Na verdade, eu agradeço todas as oportunidades que eu tenho na vida para falar sobre a área de relações internacionais, que é a minha grande paixão. Então, eu agradeço a você e toda a equipe do Colégio Dona Clara, que eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante, né? Assim, eu lembro quando eu estava no ensino médio, escolhendo o que eu ia fazer, e como tem um mundo que a gente nem ouve falar, né? A gente ouve falar de direito, medicina, engenharia, e tem um mundo inteiro para a gente explorar também. Então, esse tipo de Exatamente. coisa é muito importante. Eu agradeço muito e Raquel, eu quero muito que você possa trazer tanta informação bacana. Eu já quero começar a contar para os nossos alunos, né? A Raquel, além de professora hoje atual, né? Ela hoje assume uma cadeira no curso de Relações Internacionais. Ela se formou com esse curso em uma das suas graduações, né, Raquel? Porque tem mais de uma. Então, vamos falar antes da Raquel professora, a Raquel que escolheu o curso de Relações Internacionais. Como que foi essa escolha? Tá. Na verdade, assim, eu estava falando que a gente não conhece o mundo, né? A vida inteira eu sonhava em ser historiadora. Porque a gente tem aula de história na escola e eu amava, né, a disciplina de história, então eu pensava em ser historiadora. E aí, quando eu fui fazer vestibular, na época ainda era vestibular, não era Enem, é, Aham. a, a minha mãe falou assim, tenta alguma coisa na PUC, né, assim, faz algum vestibular. E aí eu já ia tentar a história no FMG e falei, eu vou tentar esse negócio de relações internacionais. Conversei com algumas Aham. pessoas que faziam e que gostavam. E aí, quando eu passei nos dois cursos, o curso da PUC ele começa em fevereiro e o curso da FMG normalmente começa em março. Então, eu Uhum. comecei a RI um mês antes de história. E aí eu apaixonei, assim, foi amor a primeira semana de aula. Foi, assim, Jura? foi incrível, eu amei. Foi inacreditável, assim, uma semana de aula eu já estava apaixonada. E aí eu falei com a minha mãe que eu ia sair de história e minha mãe falou, não, minha filha, fica. E aí eu acabei formando nos dois cursos. Mas, assim, né, o meu sonho de ser historiador acabou sendo substituído pelo sonho de ser analista de relações internacionais. E aí eu, Tem uma pergunta aqui que depois eu quero que você explique um pouquinho sobre a diferença do curso de Relações Internacionais com Relações Internacionais Econômicas. Depois você explique. Ô, gente, desculpa te interromper, mas esse curso ele tem tantas possibilidades, porque a Raquel contou que ela começou e com uma semana você se apaixonou. Eu não ouvi isso de nenhum convidado nosso. Nenhum. não, mas o curso de RI é assim.
Eu acho, é claro que assim, né? Eu não estou falando que essa vai ser a mesma experiência de todo mundo. Isso depende da personalidade, depende dos professores, né? Às vezes, assim, eu dei sorte de que todos os professores estavam inspirados naquela semana, porque tem isso também, né? A gente tem dias que nós somos excelentes professores, tem dias que nem tanto, né? Faz Exatamente. parte. Mas Mas você fez aí os dois cursos juntos, Raquel? eu fiz os dois cursos juntos. Na época era mais comum, hoje em dia menos. Eu acho que, até porque o curso de RI na época era muito novo, acho que muita gente desconfiava da área, assim, né? Se ia dar, se tinha futuro, né? Então era muito comum na época as pessoas fazerem RI e Direito, RI e Economia, que aí era meio que você se garantia. Então, na época eu fiz Uhum. dois cursos. Hoje isso é bem menos comum. Eu acho que a área de RI hoje já está muito assentada, muito consolidada. Então, acaba que fazendo dois cursos você perde outras oportunidades, né? De extensão, de estágio, de participar De mais plenamente. aprofundamento no próprio curso, né? Isso, isso. Mas aí foi isso. Aí eu formei nos dois, aí fiz o mestrado, fiz doutorado e até hoje eu amo. E hoje você atua diretamente no curso, né? Você me falou que é responsável por algumas disciplinas, mas o que eu acho que é fundamental a gente dizer, gente, quando veio essa possibilidade de trazer a Raquel para falar de relações internacionais, houve uma pergunta que eu fiz para a Raquel. A gente tem um sentimento, quem pouco conhece, e até o que a Raquel falou, alguns cursos a gente ouve falar muito, outros um pouco menos, né? De ser um curso elitista, né? E aí a Raquel desmistificou isso, mas isso foi uma verdade no passado. Como que é isso aí, Raquel? Conta isso pra gente. Tá? Quando o curso começou, né, de relações internacionais, ele realmente tinha um perfil muito assim de pessoas classe média, média alta, que eram as pessoas que cursavam mais. Isso está mudando, né? Já mudou bastante, continua mudando, o perfil vem mudando muito, até porque justamente o curso se consolidou, então não é mais um curso tão arriscado. Eu acho que hoje, muito pelo contrário, é um curso que as pessoas entram já sabendo que tem um futuro profissional seguro, né? Assim, na medida em que o futuro profissional pode ser seguro. Mas eu acho que não tem mais aquele medo de que você precisaria do seu pai te bancando para você ter esse sonho, né? Hoje não tem mais isso. Então a gente tem parcialmente ou totalmente o Deixa eu perfil ver. socioeconômico. Raquel, deu um piquezinho, eu não consegui ouvir. Você falou, hoje não tem mais isso, e aí eu não ouvi mais. Repete pra gente, por favor. Tá, eu estava falando que o perfil socioeconômico do curso mudou muito. Então, Uhum. hoje a gente tem vários alunos que são ou totalmente bolsistas ou parcialmente bolsistas e alunos de classes sociais bem mais baixas. Então, hoje o curso ele é mais diversificado mesmo. Então, isso Teve já... uma outra coisa que eu acho que é importante, assim, claro que essa nova geração hoje tem uma inserção a uma língua estrangeira muito mais fácil do que a minha geração, por exemplo, né? E existe uma valorização muito grande da necessidade de se aprender uma outra língua. E a minha pergunta, quando a gente estava conversando, foi essa, porque nem sempre todo mundo tem o mesmo acesso. Como que é para um aluno que não teve o acesso chegar num curso de relações internacionais sem proficiência, por exemplo, da língua inglesa ou de uma outra língua? Isso é possível? Sim, o que a gente pede, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso mais cedo. No curso de RI da PUC, que é o que eu conheço, a gente exige que o aluno se forme com proficiência em inglês. Então, ele tem 4 anos, digamos assim, para fazer alguma coisa que demonstre essa proficiência. Dentre as coisas que ele pode fazer na PUC, ele pode cursar disciplinas no curso de letras da PUC. Então, a gente tem essa parceria. Ao É, é entrar no curso de relações internacionais, só para entender, você não tem que fazer o vestibular para letras, Não, não. não. Não, é só você se matricular na disciplina de letras, né? Quando você monta a sua grade de horários, você inclui essa disciplina lá da letras. Não tem que fazer outro vestibular. É uma parceria mesmo, né? Uhum. E aí, é claro que inicialmente, né, no curso, pode ser um pouco assustador, né? Assim, ver que grande parte da literatura de relações internacionais está em inglês e é uma coisa importante na área.
Mas isso vai ficando mais pesado à medida em que o curso avança. Então, nos primeiros períodos, né, a gente entende que muitos alunos entram no curso sem saber inglês. Uhum. Tem alguns textos que são em inglês, os alunos se organizam para tentar lidar com isso, né? Formam grupos de estudo, um ajuda o outro, e aos poucos vão avançando. E aí, à Entendi. medida em que o curso progride, essa necessidade do inglês vai ficando cada vez mais forte. E a gente entende que um profissional formado em relações internacionais precisa saber inglês, porque senão não tem Aham. inserção no mercado. Então, esse é Uhum. um requisito para formatura, mas não para ingresso. Ótimo. E eu acho fundamental essa explicação, porque existe talvez esse mito, né? Eu preciso já ter garantia de que eu tenho essa proficiência. E, na verdade, o que me parece é que o aluno que entra sem essa proficiência, ele vai ter que se empenhar um pouco mais, né? Ele vai ter que garantir essa habilidade, mas isso não impede que ele possa ingressar no curso. Mas ele precisa estar realmente preparado para poder formar. E aí, você me explicou um pouquinho do curso de Relações Internacionais e você me falou das diversas possibilidades. Eu fiquei, confesso assim, apaixonada e surpresa. E uma das pessoas que estão aqui conosco, ela perguntou para você explicar um pouquinho mais do curso. Conta de tanto que é possível trabalhar a partir dessa graduação, por favor. Tá. O curso de Relações Internacionais, ele tem vários eixos. Ele é um curso muito aberto, né? A gente não tem uma carreira específica do internacionalista. Então, no nosso curso, a gente tem normalmente, né, não só na PUC, mas a maioria das universidades que tem RI, tem um eixo que é de teoria de relações internacionais, que é como se fosse um pouco a lente, né? É a nossa forma de ver o mundo, né? A gente tem um eixo que é sobre instituições, cooperação internacional, e aí vai tratar assim, das mais diversas formas de cooperação. Só para vocês terem uma ideia, né? Existe uma organização internacional que é a União Postal Universal. Então, quando você vai viajar para o exterior e você manda um cartão postal, esse cartão chega onde ele tem que chegar. E isso envolve uma série de acordos internacionais, né? Isso não é mágica, isso tudo é cooperação internacional. Tem uma outra que eu adoro também, que é uma organização que coordena o lugar onde os países põem o satélite. Porque se você não tiver uma coordenação internacional, o satélite dos Estados Unidos vai bater com o satélite da China. Então, você tem uma organização que coordena isso. Então, a gente estuda cooperação. A gente tem uma outra linha de pesquisa, que é sobre segurança. A gente fala sobre guerras, conflitos, resolução de conflitos. Aí a gente discute, né, um pouco da história da guerra mesmo, né, como um evento fundamental das relações internacionais, mas também conflitos atuais, né, como a gente tem visto a geração de vocês, né, dos alunos que estão entrando na universidade agora, desde que vocês se entendem por gente, os Estados Unidos estão em guerra no Oriente Médio, né, então isso também faz parte da nossa área de pensamento, de análise. A gente tem um outro eixo que é de economia, então a gente trabalha com um pouco de microeconomia, macroeconomia, economia internacional, economia política, né? Para discutir a nossa dependência estrutural, nós aqui no Brasil. Então, a gente tem esse outro eixo de economia. Um eixo, né, para falar sobre política externa, aí muito a paixão de quem pensa em fazer diplomacia, né? Seguir a carreira do Itamaraty. E além disso, né, a gente tem as disciplinas que são de conteúdo flexível, justamente porque a gente entende que é uma formação tão diversa, tão abrangente, que o aluno chega em um momento do curso, a partir principalmente do quinto período, do terceiro ano, né, o aluno ele pode começar a escolher quais disciplinas ele quer cursar, para direcionar a formação dele para a área que interessa mais. E aí, como a gente estava conversando mais cedo, as pessoas formadas em relações internacionais podem trabalhar no setor privado, desde startups pequenininhas até grandes multinacionais, Samsung, Nestlé, Uber, né, que é uma startup, mas hoje é gigante. Todas essas grandes empresas têm pessoas formadas em RI. Podem trabalhar no governo, então o Ministério de Relações Exteriores, que é o mais evidente, mas a gente também tem ex-alunos que trabalham no Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, várias secretarias, né, de Estado, Secretaria do Município.
Então, o setor público, de forma geral, pessoas que vão para organizações internacionais, trabalhar com a Unesco, trabalhar com Unicef, então várias organizações fazendo inclusive trabalhos de campo, mas também trabalho de escritório. E Uhum. as ONGs, né? Porque a gente tem na área de RI uma formação muito forte em direitos humanos, então muita gente vai trabalhar com ONGs nacionais e internacionais. Então é uma área, assim, né? Qualquer coisa que a pessoa gostar na vida tem um elemento que é internacional. Se você gosta de futebol, a FIFA é uma organização internacional. Se você Uhum. gosta de gastronomia, tem cooperação internacional cultural, tem, né? Você pode abrir um restaurante e aí você precisa de alguém para inserir no mercado. Então, assim, é qualquer coisa mesmo. É uma área maravilhosa. Então tem o campo também de trabalho, o mercado de trabalho é muito amplo, né? Sim, Porque talvez o pouco conhecimento do curso possa trazer essa sensação de limitação. E pelo que você me contou e está contando agora, as possibilidades são inúmeras, né? exatamente. Eu acho que é justamente o contrário. Assim, é claro que eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho que justamente porque a gente não tem uma carreira específica, a gente pode entrar em qualquer lugar, né? Assim, tem pessoas, por exemplo, tem gente em hospital que pode fazer parceria internacional. Você pode ter um setor, né, em grandes redes hospitalares, um setor de captação de recurso, de transferência de profissionais para compartilhamento de boas práticas. A própria OMS, que a gente tem ouvido tanto falar dela, né? Uhum. É uma organização que faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, qualquer coisa que você imagina, uma empresa de mineração, uma empresa de inovação, de tecnologia, de informática, uma empresa ou organizações voltadas para sustentabilidade ambiental. Gente, assim, é qualquer coisa. É qualquer tema que vocês me falarem, eu vou falar, tem como um analista de RI trabalhar com isso. É claro que na nossa área, né? Fazendo análise, inserção de mercado, projetos, captação de recursos, né? Não é que a gente vai fazer o trabalho dos outros setores, né? Sim, Mas a gente trabalha conjuntamente. e não necessariamente, porque você me contou, inclusive, que muitos alunos que entram no curso de relações internacionais nunca saíram do país. Vão fazer isso, talvez, durante o curso ou depois. Não necessariamente você tem que trabalhar fora do país. Não, semana passada eu estava conversando com uma moça que atualmente está fazendo pós-doutorado dela no instituto onde eu fiz o meu doutorado. E ela hoje Aham. está fazendo pós-doutorado e ela falou que ela conhece um país além do Brasil. E não tem nenhum problema, assim, porque você pode trabalhar no Brasil com captação de recursos internacionais, com parcerias com organizações. Então, por exemplo, grandes organizações internacionais como Unicef, Unesco, ONU Mulheres, têm escritórios dentro do Brasil, em que vocês Uhum. podem, né, um analista de RI pode trabalhar sem nunca pisar fora. É claro que assim, né, se a sua profissão te levar para fora de vez em quando dar uma viagem, maravilha. Mas É, isso não é um requisito e nem é necessário, né? E vai muito da personalidade, né? Tem gente que ama ficar mudando de país, tem gente que quer assentar as suas raízes num lugar e ficar quieto no seu canto, né? Então, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. você me falou que é um curso hoje de 4 anos, é um curso de graduação de 4 anos, não é isso? Isso. Você falou de algumas áreas específicas, inclusive algumas disciplinas que você leciona. Fala um pouquinho desse diferencial do curso, né? O que que se estuda efetivamente? Você já falou um tanto de coisa, mas o que que a gente estuda? Né? A gente comentou assim, se eu vou ser advogada, eu vou estudar a Constituição e um pouco mais, mas a gente sabe o foco. E em relações internacionais, o que que a gente realmente estuda? Tá. Eu vou falar um pouco das minhas disciplinas, que aí eu vou falar até com mais gosto. Uma das disciplinas que eu dou é uma disciplina de instituições internacionais, que é sobre cooperação, organizações. Aí a gente trabalha com organizações voltadas para a segurança, né, como o famoso Conselho de Segurança, a Agência Internacional de Energia Atômica, que monitora os programas nucleares dos países para ninguém fazer bomba atômica. Organizações voltadas para direitos humanos, organizações voltadas para meio ambiente, né, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, a gente estuda assim, o panorama da cooperação internacional, os diferentes acordos, tratados, regras que regem a cooperação em várias áreas temáticas. Então, essa é a disciplina de instituições.
A outra disciplina que eu dou, que é o extremo oposto no polo, é de estudos estratégicos, que é um semestre só sobre guerra. Então, a gente estuda o que é a guerra, né, do ponto de vista teórico, mas também o que é a prática da guerra. A gente fala um pouco sobre estrutura de forças. É claro que a gente entende, né, que grande parte dos profissionais de RI não precisam disso, mas muita gente vai trabalhar na área de segurança, resolução de conflitos, pode trabalhar no Ministério da Defesa. Então, essa é uma disciplina assim, que abre portas para quem quer esse caminho. Aí a gente fala sobre forças armadas, forças combatentes. E a terceira disciplina que eu dou atualmente, que é a minha grande paixão, é uma disciplina sobre tomada de decisão, em que a gente discute tomada de decisão no ambiente internacional, dos países, de empresas, de organizações, mas a gente também fala da nossa tomada de decisão como indivíduos, né? Se você tiver que gerir uma empresa, uma equipe, um projeto, você tem que saber tomar boas decisões. Então, é uma disciplina em que a gente bebe muito também da literatura de administração, gestão, e é uma disciplina, assim, gostosa demais. Tirando isso, né? Enfim, é muita disciplina. São muitas áreas. Mas essas são as minhas. Acho que já deu para ilustrar. E é muito legal porque o que você mostra para a gente é que muitas vezes existem diferentes habilidades. Nós, enquanto os nossos alunos, nessa busca pelo mercado, o que eu vou fazer, e a gente sabe que existe uma dúvida. A gente tem uma pesquisa, no ano passado, por exemplo, quase 50% dos nossos alunos ainda iam decidir o que fazer, qual o curso de graduação, na hora de fazer a inscrição para o Enem. Né? Então, assim, muitas vezes a gente realmente vê o jovem, muito jovem, né? Porque a gente está falando aí de adolescente de 17 anos, fazendo uma escolha tão importante, e muitas vezes a gente não tem esse conhecimento de um curso que você pode conhecer e vivenciar diversas habilidades. Sim, exatamente. Não é isso? Eu acho, para quem está perdido, o curso de RI é ótimo, porque ele te leva para qualquer lugar. E, na verdade, ele agrega muito, né, Raquel? Assim, eu fiquei muito encantada com as diversas possibilidades, né? O fato de você dizer para a gente, hoje não é um curso elitista, né? Eu posso entrar sem ter saído do país, isso é muito bacana. Dar a possibilidade de saber que nós podemos realizar sonhos, buscar caminhos diferentes e sair daquilo que talvez seja tradicional. A nossa ideia com a live das profissões, com esse projeto, é trazer realmente esse conhecimento do que está dentro, né? Do que faz parte mesmo da formação de um curso de graduação e as suas possibilidades, porque muitas vezes a gente vivencia aquilo no ambiente familiar, né? Ou aquilo que eu ouvi falar, mas o aprofundamento é muito importante. E quando você traz para a gente possibilidades, eu fiquei assim, realmente muito encantada. O que você diria para um aluno que pensou em fazer o curso de Relações Internacionais? O que é um pré-requisito? A gente já sabe que a língua estrangeira é necessária para a formação. O que seria falar assim, qual é uma habilidade, uma característica que seria realmente algo que chama atenção? Tem alguma coisa que você percebe? Não sei, é um perfil tão diverso. Eu acho que também... todas as coisas que eu penso, né, assim, para você ser um bom analista de relações internacionais, você tem que ter boa capacidade de comunicação, por exemplo. Mas isso é uma coisa que a graduação também existe para te ajudar a desenvolver. Então, eu acho, assim, pensando o que você precisa para entrar no curso, só a vontade de, né, conhecer seu mundo. Eu acho que é isso. Quando você falou assim, quem está perdido pode fazer RI. Quando a gente pensa, isso é uma dúvida de muitos alunos, a gente sabe disso. Você deve vivenciar isso muito dentro da graduação. Algumas pessoas, alguns alunos que entram, assim, eu não sabia, não. Eu estou aqui, como você acabou dizendo, fui fazer história e fiz RI e me apaixonei por uma semana, né? O que você diria para essa pessoa que chega? E eu sei que você já contou um tanto de coisas, possibilidades profissionais. A questão do mercado de trabalho. Existe uma aceitação para o profissional de RI hoje? Demais. Meu pai é físico.
E um dia eu estava jantando com ele e ele falou assim, ô Raquel, por que que agora, toda vez que a gente liga o jornal, tem alguém de relações internacionais falando de qualquer coisa? E assim, eu acho engraçado porque realmente tem gente formada em relações internacionais falando sobre um monte de coisas que nem são internacionais. Mas é um tipo de pensamento que envolve política, economia, sociologia, antropologia, teoria de relações internacionais, que te dá uma visão muito abrangente, muito completa, muito crítica também da realidade. Então, eu acho que hoje o que eu vejo é que os profissionais de relações internacionais têm uma aceitação muito grande no mercado, e por tudo que eu tenho acompanhado sobre o futuro das profissões, a tendência é que seja cada vez mais. Porque o que o mercado quer não é um profissional que sabe fazer tal e tal coisa. Ele quer um profissional que seja muito adaptável, muito, né, criativo, capaz de lidar com contextos muito imprevistos. Por exemplo, né, imagina toda essa adaptação que a gente viveu esse ano com a pandemia. Todo mundo teve que se adaptar, né? Então, você precisa de profissionais que tenham essa capacidade de propor ideias novas, de, né, entender os constrangimentos do contexto e tocar o barco, né? Fazer a coisa andar. Então, eu acho que a aceitação, por ser um curso justamente que dá essa visão muito abrangente, a aceitação ela tende cada vez a aumentar mais. É a minha percepção. De um tempo para cá, de uns anos para cá, começou -se a falar muito de mundo globalizado, né? Assim, e cada vez mais a gente percebe que está todo mundo conectado, né? E esse ano trouxe para a gente, para quem tinha um pouquinho de dúvida, trouxe essa certeza, né? Como que foi a adaptação, por exemplo, de você, enquanto profissional de RI, mas que atua na docência, como que você vislumbra isso em relação à pandemia e o curso que você hoje consegue ter como o seu trabalho, né, e a sua formação? Bom, do meu ponto de vista pessoal, né, eu como profissional, eu acho que eu tenho muita sorte gente, eu acho assim, gente, eu sei que eu pareço muito idiota falando, mas eu amo a minha vida profissional, assim, eu amo relações internacionais e eu amo trabalhar na PUC. E eu acho que a PUC lidou muito bem com a pandemia, assim, com todas as dificuldades, todo o estresse que teve, a gente conseguiu fazer um processo de transição muito bom para o regime remoto, assim, com todos os tropeços no meio do caminho. E a PUC deu para a gente uma estrutura muito boa. Nossa, a gente tinha vários tutoriais, um apoio técnico, assim, o tempo todo. Então, eu acho que o processo, para mim, foi mais leve do que foi para outras pessoas. Uhum. Por toda a estrutura que a PUC forneceu para os professores, para os alunos, para os funcionários. Agora, é claro que eu como professora, né, tem um custo. Você perde, você também sabe, né? A gente perde aquele contato com os alunos, aquele calor, aquele olho no olho, aquela empolgação trocada. E agora, assim, grande parte do tempo eu estou dando aula para a minha tela do computador. Uma Sim. colega minha estava falando, meu computador já sabe tudo de teoria de relações internacionais. E é Então, muito desafiador, né, Raquel? Porque essa interação humana, isso é fundamental para que a gente possa sentir o feeling, né? Para que a gente possa olhar para esse aluno, para a gente perceber se a aula está monótona ou não, né? Mas, como você disse, a PUC trouxe e favoreceu essa estrutura para você, enquanto profissional, e certamente para o seu aluno. E eu fico tão feliz e orgulhosa quanto você, de ver que o Colégio Dona Clara, com uma semana, estava completamente reestruturado, mesmo sem saber quanto tempo isso ia durar. Porque realmente foi um desafio para todos nós, e como você, alguém que faz parte do curso de Relações Internacionais, disse, foi no mundo inteiro, né? Então não tem jeito de não estar conectado com quem está do outro lado do mundo. Porque, inclusive, foi do outro lado do mundo que a coisa surgiu e começou a trazer para a gente algumas percepções. sim. E eu acho que uma coisa legal também é que, para mim, teve alguns ganhos. Opa, estou aqui. Tá aí, tá aí. Por exemplo, né, eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre defesa e segurança, que é um grupo de São Paulo. E com a pandemia, como tudo agora é virtual, a gente conseguiu reintegrar o grupo de uma forma que não era feita há bastante tempo, porque agora todas as reuniões são virtuais, né? Antigamente as reuniões eram presenciais em São Paulo, agora é tudo virtual. Então, a gente tem pessoas aqui, né, em BH, pessoas em São Paulo capital, Campinas, Franca, Sergipe. Então, assim, tem
tem gente no Brasil inteiro e hoje essa integração ficou mais fácil. Eu acho que também a gente aprendeu um caminho que antes a gente nem pensava, né, em ficar fazendo reunião virtual. E eu acho que uma parte desse aprendizado não se perde. Com Do ponto certeza. de vista, né, desse contato, dessas redes nacionais e internacionais que se fortalecem nesse momento, né? Eu acho que isso é Na um ganho. verdade, assim, tudo vai mudar, né? Tudo vai ser diferente, mas o que muita coisa vai mudar assim para melhor, né? Esse aprendizado a gente não vai perder. Eu acho que essa reestruturação a gente não vai perder. E certamente, né, para o aluno formado em RI, para o analista de RI, né? Porque agora eu já sei que é assim que se fala, né? Trouxe uma proximidade, né? De não ser. Eu tenho um grande amigo que ele é presidente de uma grande empresa e ele falou: a gente tinha um curso gigantesco com viagens que hoje a gente não tem e a gente não teve perda nenhuma em nosso faturamento. É uma indústria de alimentos. Claro que existe, ele fala, nós vamos ter que retomar isso em algum momento, né? Mas, na verdade, a gente não pode perder aquilo que foi necessário. E é aquilo que você disse, o movimento tem que acontecer. A flexibilidade, a criatividade, que são fundamentais para um analista de RI. Sim, exatamente. E o que eu tenho visto muitos empresários falando é que as empresas não vão voltar ao formato anterior, né? Assim, esse negócio de escritório é um custo muito grande. Então, você reduz o espaço físico e passa a sua equipe inteiramente ou parcialmente para o regime remoto, Sim. permanentemente, né? Isso é uma tendência. E quando começou o regime remoto, muitos alunos reclamavam, né? Assim, é ruim, não é a mesma coisa. E a gente falava, gente, é uma chance também de você enfrentar um desafio que vai fazer parte da sua vida profissional. Isso vai fazer parte, né, da vida profissional de todos vocês jovens. Com certeza, muitos de vocês vão trabalhar, ao menos parcialmente, em home office. Isso vai ser uma tendência permanente, né? Então, é um É, eu, aprendizado que eu eu, acho muito importante. A gente diz muito para o nosso aluno que, na verdade, diante de um desafio, e você falou muito de uma das disciplinas, né, que é mediação de conflito, é tomada de decisão, né? A gente precisa decidir como agir. E o movimento não se paralisar diante de um desafio realmente, porque foi talvez o maior que essa geração viveu, que a minha geração, inclusive, viveu, né, em termos de mudança no mundo, não dá para parar. E um curso que, falando do curso de RI, o que você trouxe para a gente são elementos básicos para esse profissional. Claro que a gente trabalha com a educação, da educação infantil até o ensino médio. Claro que a gente precisa da interação humana, claro que a gente precisa desse convívio, né? A socialização, isso é fundamental, mas agora a gente tem outros elementos também. Exatamente, exatamente. Então, Raquel, eu gostei demais de saber tá, de tanto que o curso de Relações Internacionais ele é rico, ele é extenso. Porque, como a gente conversou, né, em algumas conversas, eu confesso a minha ignorância do conhecimento de não ser tão profundo. E eu confesso o tanto que você me surpreendeu com as possibilidades, com os eixos possíveis no analista de RI. E eu sei que, inclusive, nós temos alunos que desejam, né, se formar como analista de RI. E o que você disse é muito bacana, assim, existe formação, não existe nada fechado, e existe capacitação e existe espaço no mercado. E eu desejo demais que a PUC receba muitos alunos aí do nosso colégio, viu? eu também. Acho que só ficou uma pergunta para trás, que era sobre o curso de Relações Econômicas Isso, Internacionais. por favor, fala um pouquinho dessa diferença para a gente. O curso, na verdade, assim, o curso de RI, ele é recente no Brasil e no mundo também, né? Mas no Brasil ele tem 2, 3 décadas que os cursos foram se montando. A maior parte dos cursos de Relações Internacionais chama Relações Internacionais. Só que há alguns anos atrás, quando a UFMG, quando na verdade o governo federal lançou os recursos do Reúne para as universidades públicas, a UFMG fez um trabalho de criar alguns cursos novos dentro dos departamentos. E aí o Departamento de Economia da UFMG criou o curso de Relações Econômicas Internacionais. Mas ninguém mais tem isso. E aí qual que é a principal diferença, né? O curso de Relações Econômicas Internacionais da UFMG, ele tem um viés mais econômico, porque ele está dentro da Faculdade de Economia. Então, vocês, né, quem for estudar lá, vai ter muito mais disciplinas de economia.
Os cursos de outras instituições, PUC Minas, e na verdade a maior parte das universidades que eu conheço, né, USP, Unesp, Unifesp, tem um viés mais político, né? Então a gente tem um componente econômico que faz parte da formação do curso, mas Uhum, a gente tem uma ênfase maior para a parte política, política e social, digamos assim. Então essa é a principal uhum. diferença. Mas, pelo que eu tenho acompanhado, o curso da FMG tem ficado um pouquinho mais político na atual gestão, na atual coordenação, mas aí eu não tenho certeza. Tá, mas de qualquer forma, o curso também em outras universidades também tem um eixo econômico. Em algum momento vocês vão fazer com que esse aluno tenha esse conhecimento também agregado. Sim, eu acho que para quem quiser cursar RI, né, sempre vale a pena dar uma olhada na grade específica do curso, porque a gente tem as diretrizes nacionais curriculares que estabelecem os eixos básicos de formação que envolvem economia, mas isso vai variar um pouquinho, assim, alguns cursos vão ter mais disciplinas de economia, outros vão ter mais disciplinas de política, outros vão ter mais flexibilidade, então vale a pena conferir a grade específica, né, assim, das universidades que vocês estejam considerando. Dá uma olhada no site, sempre tem a grade, né, no nosso curso. Se alguém quiser olhar, o site é super fácil, é ri.pucminas.br. E Uhum. aí, mas né, em todas as universidades vocês encontram as grades curriculares no site mesmo. Então vale a pena comparar e ver o que está mais próximo do seu perfil específico, né? Fiquei muito feliz de conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo acabou, porque a gente combinou que esse bate-papo seria um bate-papo de mais ou menos 30 minutos. A gente passou um pouquinho, porque uma conversa assim, muito enriquecedora. Trouxe, eu tenho certeza, para esse aluno que ainda não decidiu, ou aquele que não conhecia, um caminho de uma escolha bem possível. Eu fiquei muito feliz de saber que hoje não é um curso tão elitista, de saber que a gente pode correr atrás, talvez, de um gap lá, com relação a uma língua estrangeira, quem não se dedicou, mas se dediquem, viu, gente? Porque o aluno que chega lá, ele precisa, na verdade, correr atrás, então é duplo o esforço. Então, quem puder, aproveitem as aulas de inglês, e aqui no Colégio Dona Clara nós estamos ó, cada vez melhor nesse aspecto. Mas eu fiquei muito feliz, Raquel. Você é uma simpatia, uma competência. Jovem, gente, demais. 2 graduações, mestrado, doutorado. Uma inspiração, viu? Fiquei muito feliz. Agradeço a todo o corpo docente da PUC, administrativo, por te ceder um pouquinho para nós, viu? E pode ter certeza que agora você é figurinha carimbada. Obrigada de verdade, viu? Com o maior prazer, Carolina. Eu que agradeço por essa troca tão boa, né? E se alguém quiser tirar dúvidas, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é rgontijo@pucminas.br. Pode me mandar e-mail se tiver alguma dúvida sobre o curso, sobre a área. E foi um prazer muito grande. Eu espero que eu tenha conquistado algumas pessoas para essa área maravilhosa de RI. Aqui Obrigada, Carolina, eu vou e toda a confessar para equipe. você, eu tenho uma filha que está no ensino médio. Depois que a gente conversou, eu liguei para ele. Eu falei, faz favor de assistir a live, porque é uma delícia saber as possibilidades de um curso tão rico, viu? Fiquei muito feliz. Muito obrigada em nome do nosso colégio. Eu que agradeço. Obrigada, Carolina, e toda a equipe do Dona Clara. E Tchau, aqui, gente. Boa noite. vou te convidar, Raquel, porque a gente vai conversar ainda com mais alguns profissionais. Nós vamos falar de jogos digitais, vamos trazer algumas pessoas que começaram com a graduação e aí elas partiram para outro caminho, o caminho da sua habilidade, foram ser artistas, porque é muito importante que a nossa profissão, além de ser aquilo que nos mantém, né, nos provém, seja também aquilo que nos faz feliz. E você começou dizendo isso, né? Que você ama trabalhar onde você trabalha e com o que você trabalha. Muito obrigada, Exatamente. pessoal, pela presença também. Tchau, gente. Boa noite.